Seja muito bem-vindo ao canal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Antes de começarmos essa ministração, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus nesse dia. Amém? Hoje vamos meditar em uma palavra poderosa que está em 2 Coríntios 3:6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus. Esta passagem foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo estava ensinando que a vida cristã não pode ser baseada apenas em regras, em tradições ou conhecimento religioso. Ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, frequentam cultos e sabem falar sobre Deus, mas ainda não experimentaram a transformação produzida pelo Espírito Santo. A letra representa o conhecimento sem relacionamento. A letra representa a religião sem comunhão. A letra representa a aparência sem transformação. O Espírito representa a presença viva de Deus operando dentro do coração humano. Quando Paulo diz que a letra mata, ele não está desprezando a palavra de Deus. Pelo contrário, ele está mostrando que a lei sozinha revela o pecado, mas não tem poder para salvar. Romanos 3:20 fala assim: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra o erro, a lei aponta o problema, a lei revela a condição do homem, mas somente Jesus pode transformar essa condição. Por isso, João 1,17 declara assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça de Deus não veio para anular a lei, mas para cumprir aquilo que o homem jamais conseguiria cumprir sozinho. Muitas pessoas vivem presas ao peso da culpa, vivem tentando merecer o amor de Deus, vivem tentando conquistar a salvação por seus próprios esforços. Mas a salvação não é uma conquista humana, ela é presente divino. Efésios 2:8-9 declara assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando entendemos isso, nossa caminhada muda completamente. Passamos a obedecer, não por medo, passamos a obedecer por amor, passamos a servir não para sermos aceitos, servimos porque já fomos aceitos em Cristo. O Espírito Santo produz vida, ele produz arrependimento verdadeiro, produz transformação, produz santidade, produz caráter. Em Gálatas 5:22-23 fala sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Observe que Paulo não fala sobre os frutos, mas sobre o fruto. Porque quando o Espírito Santo governa uma vida, essas características começam a aparecer. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e perceba que tem vivido uma fé apenas externa. Talvez você tenha se acostumado com a religião. Talvez você tenha
perdido a sensibilidade espiritual. Talvez você tenha deixado o fogo do Espírito se apagar. Mas Deus está chamando você para voltar à intimidade. Deus não quer apenas frequentadores de igreja. Deus procura adoradores. Jesus disse assim em João 4:23: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Observe que ele não disse apenas em verdade, ele disse em espírito e em verdade, porque a verdade sem o espírito pode se tornar apenas uma informação, mas a verdade iluminada pelo Espírito gera transformação. O Espírito Santo convence do pecado. Em João 16:8 declara assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há pessoas que mudam comportamentos por pressão. Outras mudam por medo, mas quando o Espírito Santo trabalha, a mudança acontece de dentro para fora. É uma transformação genuína, é uma obra profunda, é uma renovação completa. Em Ezequiel 36:26, traz uma promessa maravilhosa que fala assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Veja que Deus não prometeu apenas melhorar o coração antigo, Ele prometeu dar um novo coração. Essa obra vem do Espírito. Ele restaura o que parecia impossível. Ele cura feridas profundas, fortalece os cansados, levanta os abatidos. Ele consola os aflitos, conduz os filhos de Deus. Em Romanos 8:14 declara assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A grande pergunta é: quem está guiando sua vida? Seu orgulho, seu medo, sua vontade ou o Espírito Santo dentro de você? Muitos querem as bênçãos de Deus sem a direção de Deus, querem a promessa sem a presença, querem os milagres sem a obediência, mas Deus nos chama para uma caminhada de dependência diária. Jesus disse em João 15:5 assim: Sem mim nada podeis fazer. Precisamos aprender a depender do Senhor. Precisamos ouvir a sua voz, a buscar a sua presença. Precisamos cultivar intimidade. A vida no Espírito não é um evento, é um estilo de vida, uma decisão diária. É acordar e dizer: Senhor, dirige meus passos, Senhor, governa meus pensamentos, ensina-me a viver segundo a tua vontade. Quando o Espírito Santo encontra espaço em nosso coração, ele começa uma obra extraordinária. Ele transforma nossa mente, nossas palavras, nossos relacionamentos, as nossas escolhas e transforma também o nosso futuro. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, talvez você tenha lutado contra situações muito difíceis, talvez tenha perdido a esperança, mas o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua operando até hoje. Romanos 8:11 diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Aleluia! O Espírito Santo continua trazendo vida onde existe morte, esperança onde existe desânimo, luz onde existe escuridão, força onde existe fraqueza.
Por isso, não desista, não pare de orar, não pare de confiar, não pare de buscar a Deus. O Espírito Santo continua trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar, ele continua preparando o caminho, continua fortalecendo sua fé, sustentando você na sua caminhada. Permaneça firme, permaneça buscando, permaneça crendo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Glórias e glórias e glórias ao nosso Rei da Glória. Em 2 Coríntios 3:17 declara: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que essa liberdade alcance a sua casa, alcance sua família, alcance a sua mente. Que essa liberdade alcance a sua vida. Glórias e glórias a Deus. Então, mediante essa palavra gloriosa que o Senhor nos trouxe neste dia, vamos fazer uma oração. Amém. Se puder, feche os seus olhos, incline a sua cabeça para baixo como um ato de reverência ao nosso Deus amado e repita assim comigo: Pai amado, poderoso, nós nos colocamos diante da tua gloriosa presença neste momento. Obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor continua falando aos nossos corações. Pai, ajuda-nos a viver guiados pelo teu Espírito. Livra-nos de uma fé superficial, livra-nos de uma religiosidade vazia, livra-nos de viver apenas de aparência. Queremos conhecer a tua presença de forma profunda, queremos ouvir a tua voz, queremos andar em comunhão contigo, meu Deus. Espírito Santo, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Toca os corações feridos, fortalece os cansados, renova os abatidos, restaura aqueles que perderam a esperança, derrama paz sobre as famílias, derrama cura sobre os enfermos, derrama libertação sobre aqueles que estão presos pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza. Que teu amor envolva cada lar, que a tua graça sustente cada vida, que a tua presença seja sentida de maneira poderosa. Nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, preocupações e necessidades em tuas mãos. Confiamos em ti, descansamos em ti, esperamos em ti e declaramos que viveremos guiados pelo teu Espírito todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe essa palavra com outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus.